Saudações, nobres amigos. Meu nome é Capitão Gondim. Eu sou professor de matemática e professor de física. Hoje nós temos um tema muito importante da matemática que fala sobre. Nós vamos falar sobre o conceito de funções. Teremos agora a noção intuitiva de função. Vamos observar essa tabela de preços. Desse lado nós temos livros e desse lado nós temos o preço correspondente aos livros, que nós vamos chamar de Y. Um livro, ele corresponde a R$100. 2 livros, 100 vezes 2, R$200. 3 livros, 100 vezes 3, R$300. 4 livros, 100 vezes 4, equivale a R$400. E assim sucessivamente, em relação à quantidade de livros e o preço em função da quantidade de livros. Temos aqui o preço unitário do livro e a sua quantidade. Significa que o preço unitário será em função do seu valor unitário vezes a sua quantidade. Então, Y será igual a 100 vezes X. Y também pode ser chamado de f de x, ou seja, o preço do livro será em função da sua quantidade de livros. Aqui, então, nós criamos a função desta tabela do preço em função do livro. Assim, podemos dizer que f de x é igual a 100 vezes x, que é a quantidade de livros. Teremos agora a noção de função por meio de conjuntos. Uma função é uma relação entre dois conjuntos onde cada elemento do primeiro conjunto, que nós chamamos de domínio, se associa a exatamente ao elemento do segundo conjunto, que nós chamamos de contradomínio. É como regra que associa a cada valor de entrada x a um único valor de saída f de x. Dados o conjunto A, que é o conjunto do domínio, valores menos 4, menos 2, 0, 2 e 4. E B, que é o conjunto contradomínio, cujos valores 0, 2, 4, 6 e 8. Vamos associar os elementos do conjunto A aos elementos de igual valor do conjunto B. Temos aqui o conjunto A, cujos valores menos 4, menos 2, 0, 2 e 4, que é o conjunto do domínio. E o conjunto B, com os valores 0, 2, 4, 6 e 8, que é o conjunto do contradomínio. Ele quer associar os elementos do conjunto A, que tem igual valor, com os elementos do conjunto B. Então temos 0 em A, 0 em B, valor igual. 2 em A e 2 em B, valor igual. E 4. 4 em A e 4 em B. Mas observe que há elementos do conjunto A, nesse caso menos 4 e menos 2, que não tem um correspondente em B, ou seja, não tem uma imagem. Nesse caso específico, nós não temos uma função de A em B. Nós temos agora o conjunto A, 0 e 4, que é o domínio, e o conjunto B, 2, 3, 5, que é o contradomínio. Relacionamos A e B da seguinte forma, onde cada elemento de A é menor que um elemento de B. Então temos aqui o conjunto do domínio, que é o conjunto A, cujos valores 0 e 4. E temos os elementos do conjunto B, que é o contradomínio, 2, 3 e 5. Vamos associar cada elemento de A, que é menor que um elemento de B. Então 0 é menor que 2, 3 e 5, e 4 ele é menor que 5. Também nós não teremos uma função de A em B, pois ao elemento 0 de A, ele tem 3 elementos correspondentes, e não apenas um único elemento de B. Quando isso ocorre, quando tem mais de um elemento correspondente, não teremos uma função. Vamos agora definir
que é uma função. Dados dois conjuntos vazios A e B, uma função de A em B é uma relação que indica como associar cada elemento de X do conjunto A ao único elemento de Y do conjunto B. Da seguinte maneira, temos aqui o conjunto do domínio A com uma unidade e o conjunto B contra domínio que também tem uma unidade. Essa unidade nós vamos chamar de X de A, que vai ter um correspondente, ou seja, uma função f de x em B. Então temos aqui o domínio e o correspondente f de x, que será a sua imagem, ou seja, um único elemento de x em função de A. Então falaremos que a função de A para B significa que a cada x de A corresponde ao único elemento f de x de B, levado pela função f. Vamos agora relembrar o que é domínio, contradomínio e conjunto imagem. O diagrama de flechas a seguir representa a função f de A em B. Então nós vamos determinar nesse conjunto, o conjunto A, que é o conjunto do domínio, e o conjunto B, que é o conjunto do contradomínio. No conjunto A, temos os elementos 2, 3 e 5. Já no contradomínio, temos os elementos 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Observe aqui que o 2 tem um correspondente no conjunto B, que é o contradomínio. O elemento 3 tem um correspondente no elemento do B, no contradomínio, e o 5 tem o seu correspondente 10 no conjunto B. Vejam aqui que 2 é a metade de 4, 3 é a metade de 6 e 5 é a metade de 10. Vamos agora descobrir o domínio do conjunto A. Temos aqui os três elementos do domínio 2, 3 e 5. Ou o domínio de F é o próprio conjunto A. Já o contradomínio, temos aqui os elementos do contradomínio, que é o conjunto B, que é 2, 4, 6, 8 e 10. Ou o contradomínio é o próprio conjunto B. A imagem, temos aqui o domínio do conjunto A e a sua correspondente imagem. Portanto, qual é o conjunto imagem? Os valores 4, 6 e 10, que correspondem ao domínio 2, 3 e 5. E qual é o correspondente do domínio f de 3? O seu correspondente é o 6. E f de 5? O f de 5 ele é o 10. E x para f de x igual a 4. O correspondente igual a 4 é x igual a 2.